Neste mês de janeiro eu estou na reta final para o lançamento do meu romance A Vida Longa dos Vermes. É uma ficção especulativa sobre a longevidade. O que aconteceria se pudéssemos viver por mais de 1000 anos? Neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações muito interessantes sobre esse tema. Ao fazermos uma pesquisa para escrever uma obra de ficção, estamos procurando nos cercar de informações que sejam relevantes, que possam ser úteis no aspecto criativo e ao mesmo tempo garantir certa coerência à história. Mas o resultado final acaba sendo isto, uma história e não um tratado do assunto. Se você quer conhecer a história, entre no site que está na tela para saber mais. Aqui eu vou falar de algumas coisas muito legais que eu aprendi sobre a longevidade. Quando Chico Anísio estava doente com pouco tempo de vida, ele deu a seguinte declaração numa entrevista. E não tenho medo de morrer, tenho pena. Não é difícil compreender o sentido dessa declaração. Chico Anísio foi um artista, um grande criador, um homem que trabalhou a vida inteira escrevendo e atuando, aprendendo novas maneiras de fazer humor, elaborando mais e mais personagens, construindo, enfim, não somente um invejável repertório, mas uma história atrás de si. Dá pena de morrer, pena de enterrar toda essa experiência única de vida, esse talento, essa ânsia de brincar e descobrir. Alguns cientistas loucos ou visionários trabalham ativamente em formas de estender o tempo de vida dos seres humanos. Mas nós já não estamos ganhando uma expectativa de vida cada vez maior? Para responder, permitam que eu cite uma fala do personagem Bruno Boden, que explica sua investigação científica para uma colega no meu romance A Vida Longa dos Vermes. Ele diz: meu campo de pesquisa não tem relação com a expectativa de vida, na verdade. A expectativa de vida é um valor médio, que vem aumentando muito nos últimos 100 anos em decorrência do saneamento básico e das descobertas mais fundamentais da medicina, como os antibióticos e as vacinas. Mas o tempo de vida possível não se alterou. Por exemplo, há 2 séculos já existiam pessoas que passavam de 100 anos, porém eram poucas. Em um mundo onde tanta gente morria antes dos 40 ou mesmo antes dos 30 de idade, a média acabava sendo baixa. Ou seja, o fenômeno que estamos observando agora é que cada vez mais gente sobrevive por várias décadas, o que aumenta a média geral. Para sermos precisos, a expectativa de vida era de 25 anos no auge do Império Romano, de 30 anos na Idade Média, de 33 no Renascimento, chegando a 47 no começo do século XX e a 76 no final do século XX. Assim, o que presenciamos hoje é que cada vez mais pessoas têm chances de viver bastante, até mesmo passando dos 100 anos e com boa saúde. Mas, por enquanto, nenhuma dessas pessoas pode ter a fantasia de vencer a fronteira dos 110 anos, um limite que ainda é raríssimo de ser ultrapassado. É nesta batalha que entra o visionário ou louco Aubrey de Grey. Ele é um biólogo inglês que se dedica tanto à causa da imortalidade que nem tem tempo de cortar a barba. Ou então, ele é bem otimista e já resolveu aderir ao estilo Matusalém. Alguns cientistas o acusam de vender ilusões. Pode ser verdade, mas grandes descobertas saíram de mentalidades inconformadas como a dele. E é claro que ele não está por aí vendendo elixir na praça, ele procura trabalhar com outros cientistas britânicos que o respeitam, certo de que a multidisciplinaridade é essencial para alcançar os seus objetivos. Mas quais são esses objetivos? Não adianta manter a vida se não houver saúde. O protagonista das Viagens de Gulliver, esse clássico de Jonathan Swift, descobriu essa verdade em sua fantástica excursão pela fantástica Lugnag, terra onde viviam os Strudebruggs. Os Strudebruggs eram seres imortais. Gulliver, junto com o leitor, pensa que os Strudebruggs são as criaturas mais bem-aventuradas do planeta, mas então lhe explicam que é justamente o contrário. Aos 200 anos, um pobre Strudebrugg é o pior extremo da velhice, curvado, decrépito, cheio de dores, um poço de misérias. Não morria, mas não parava nunca de envelhecer. O desafio, portanto, é deter o envelhecimento. Aubrey de Grey fala sobre suas reflexões no livro, cujo título é exatamente Parando o Envelhecimento, que foi lançado em 2007. É evidente que não começou ontem essa busca do rejuvenescimento. Foi encontrado um papiro egípcio que tinha a receita para um creme anti-rugas. Desde a mitologia de Gilgamesh até os sonhos de Ponce de Leão e dos alquimistas, a mágica da juventude sempre deslumbrou as aspirações humanas.
Mas foi no século XX que as tentativas começaram a ser, pelo menos até certo ponto, mais científicas. O neurologista britânico Brown Sequard, no fim do século XIX, foi o primeiro a falar em rejuvenation, chegando a tomar extratos de testículos de certos animais com o propósito de viver mais tempo. O fisiologista Eugen Steinach prosseguiu nessa linha, transplantando testículos de macacos em homens, e homens célebres. O poeta Yeats e mesmo Freud chegaram a ser steinachados. Esse tipo de tentativa ficou no passado. Então começou um debate intenso sobre se existe ou não uma necessidade de morrer no aspecto evolutivo, ou seja, se a morte do indivíduo é boa ou não para toda a espécie. Para o biólogo August Weismann, morrer é um sacrifício que cada geração deve fazer pela próxima, pois a morte elimina os indivíduos em um tempo médio depois do qual eles já se tornaram ruins para a espécie. Mas Peter Medawar contestou essa análise apontando que a seleção natural se aplica apenas aos indivíduos ainda jovens. Sendo assim, não existe uma razão evolutiva para o envelhecimento que pode ser enfrentado sem, a princípio, nenhum grande risco biológico para a espécie. Nem mesmo é necessariamente natural que um ser vivo pereça. A incrível Hidra, que é considerada imortal, demonstra essa tese. Enquanto nós mantemos em nosso corpo células bastante antigas, cada Hidra repõe seu corpo inteiro em menos de um mês. A ideia fundamental dos combatedores do envelhecimento é tratá-lo cientificamente como uma doença, que talvez possa ser curada. O biólogo Robin Holliday, que faleceu no início de 2014, não achava essa perspectiva razoável. Para ele existem tantas coisas simultâneas que causam o envelhecimento que essa batalha seria como a luta de Hércules contra a Hidra, falando agora da criatura mitológica. São cabeças demais para matar e nascem duas, para cada uma que se corta. Mas nem sempre objeções teóricas permanecem vivas na prática. Os pesquisadores da imortalidade descobriram que o envelhecimento é causado, em essência, pelo grande acúmulo de lixo dentro das células, material que vai se juntando com o passar dos anos e prejudicando o funcionamento normal do organismo. Aos 50 anos de idade, por exemplo, 20% de determinadas células oculares já são lixo. Essa limpeza celular é o principal foco atual dos pesquisadores que não desejam morrer. Ferramentas de clonagem e até o uso de nanorobôs estão sendo experimentados para essa tarefa. Serão bem-sucedidos? Aubrey de Grey espera pelo menos que as pesquisas nos tragam algum saldo de vida. Não é necessário criar de uma vez a pílula dos 1000 anos. Se cada 10 anos de pesquisa nos concederem pelo menos 11 a mais de vida saudável, entraremos num círculo virtuoso que poderá nos levar a um tempo indeterminado de existência. Dá para ver como esse assunto me estimulou a escrever o meu romance A Vida Longa dos Vermes, que mostra como um cientista brasileiro dos tempos atuais realizou uma grande descoberta contra o envelhecimento, então relata os fatos inacreditáveis que se sucederam. Esse romance está passando por uma etapa de financiamento coletivo no site Catarse, que é o link que você está vendo na tela. O financiamento coletivo é uma forte tendência mundial, que dá mais independência e mais retorno para os autores. Quem decide agora o que vai acontecer no mercado é você, o leitor. O romance será lançado? Eu acredito no seu apoio. Entre no link e saiba mais. Um grande abraço e até a próxima.